Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre relações de vida. E na troca de experiência da vida, das trajetórias, dos planos, das escolhas de cada um, a gente quer convidar você, eventualmente, a ver um pouco o seu universo, o seu mundo ao redor. E quem sabe, com isso, dar uma olhada sobre os seus planos e como você está lidando com os seus dias e com os seus. Nossa convidada de hoje é a arquiteta, compositora, portanto autora, Artemis Rodrigues Fontana. Ela nasceu em Bauru, estudou no colégio, passou, por exemplo, pelo Mercedes Paz Bueno, estudou fora, foi fazer arquitetura nos Estados Unidos num determinado período da sua carreira profissional e está convivendo entre o croquis e o piano. Mas quem vai nos contar sobre essa trajetória e essas escolhas é a nossa convidada. Qual a sua memória afetiva da infância? Algum fato, ou um evento, ou um objeto, ou um elemento simbólico, que quando você pensa nesse período, ele automaticamente, sem nenhuma pesquisa mental interna, lhe vem à cabeça? Eu vou falar a verdade? Sim. Bolacha de morango. Por quê? Eu adorava bolacha de morango, meu pai e minha mãe colocavam no saquinho, eu levava no... Aquelas recheadinhas. Então isso é muito memória da infância. Não sei se é isso que você falaria num programa, mas é a bolacha de morango. Depois disso, é a arte no sentido de pintar e tocar piano, que é o que eu fazia. Tem sentido que por dentro do sabor dessa bolacha tinha a relação do meu pai me levava? Ah, deve ter um monte de coisa aí dentro, né? Dentro daquele saquinho que ele colocava a bolacha. Tem muita coisa, tem coisa de disciplina. A gente, na época, não tinha muita grana para comprar um lanchinho na escola, então aquilo... tinha muito carinho ali, né? E o sabor, até hoje mesmo, eu não como mais bolacha de morango, por uma questão de saúde. É muito ruim, né? Não faz bem, mas... Eu passo no mercado, assim, naquele corredor, eu sinto o cheirinho, eu falo, ai, bolacha de morango. E eu abro um sorriso sempre, assim. Gostei dessa pergunta, é minha bolacha de morango. Olha como a criança é leve. Hoje a gente olha, e não que não devesse olhar com o tempo, mas se tem glúten, se não tem glúten, a quantidade de sódio, então, tempo de fabricação, tudo bem, é o que a gente está ingerindo. Mas os conceitos mudam completamente com a maturidade. Hoje ele não colocaria também uma bolacha de morango, ele colocaria outra coisa. A gente mudou muito a alimentação. Outra coisa que me traz à memória é a arte mesmo. Eu fui educada numa família, vamos dizer assim, tradicional, com o pé muito no chão. Minha mãe é professora, aposentada, meu pai é de formação advogado, mas sempre trabalhou como contador, despachante. E a gente cresceu numa família aí, eu tenho mais 2 irmãos, somos 3 filhos, uma família muito pé no chão. E minha mãe deu assim, uma educação onde cada um pôde, deixou crescer aquilo que cada um brotasse naturalmente. Ela não colocou nenhum caminho a seguir ou regra. E dos 3 filhos eu sempre gostei muito, para mim, assim, que me traz muita lembrança é a arte mesmo. De sentar no chão e ficar desenhando, depois um pouco mais na adolescência eu tinha umas telas, eu ficava pintando a óleo no chão. Ou seja, ela foi deixando despertar esses multi-sentidos, estímulos em você. Eu era até assim, dos meus irmãos ouvirem isso, ela era meio lesada, sabe? Ah, essa daí não vai dar nada, ela é esquecida, ela é muito assim, avoada, você está falando com ela, ela não está ouvindo. Eu era essa criança, assim. O virginiano tem um mundo imaginário, pessoal, próprio, particular? Eu acho que tem vários, né? Todos os mundos que o virginiano... Eu não sei se é um virginiano, eu pelo menos crio vários mundos, todos com muitos detalhes, assim, né? Eu estou brincando, mas na verdade o pisciano também fala sobre isso, para falar um pouquinho de astrologia, mas na verdade diz que tem um monte de mundos imaginários dentro da cabeça e formam... Hoje o mundo fala, na literatura de consumo, como um recorte aqui, de... criação da chamada literatura fantástica. Dizem que, de certa forma, algumas pessoas têm por característica essa literatura de pensamento natural dentro de si. A gente acho que também, eu não sei se é uma questão de signo, porque eu não sou uma boa pessoa para falar sobre isso, mas eu sempre brinco, falo sobre virginiana porque eu sou muito detalhista. E até os meus pensamentos e os mundos em que eu crio na minha cabeça, eu quero entender o processo e ver o resultado final. Pensando nos detalhezinhos, sabe? Às vezes eu
Eu acho que um pontinho ali vai fazer toda a diferença. Detalhista ou perfeccionista? Os dois, detalhista e perfeccionista. Mas vou fazer outro recorte e outros tantos aqui no nosso Câmara Livre. Sua mãe toca? Minha mãe toca. Então isso, eu falei de estímulos sonoros aqui, isso fez alguma referência de algum modo ou não? Minha mãe, ela investiu isso nos 3 filhos, essa coisa da música, deu abertura, né? E cada um continuou, como eu disse, com liberdade até onde quis ir. Mas ela é a grande inspiração, sim, na família. Ela tem esse DNA da música dentro dela. Ela tem uma formação erudita, né? No piano, no órgão. Ela toca órgão de tubo, que hoje é um instrumento, inclusive, raro de achar para se tocar. E também a gente teve uma formação na igreja, onde a gente fez canto coral, a gente cantava no louvor, e tem toda uma coisa de música, assim, que a igreja foi sustentando conforme eu fui crescendo. Eu fui pianista há vários anos. Eu estou lembrando agora do conjunto das crianças, né, na igreja presbiteriana. Depois eu fui pianista do conjunto masculino, que são os senhores que se juntam e tem um conjunto. Cantei muitos anos no coral da Dona Vera Marcondes. Então, essa coisa da música, minha mãe estava sempre ali como uma fonte inspiradora, sabe? Até hoje ela curte bastante. Assim. Deixa eu tentar conversar com você um pouquinho sobre um olhar um pouco invertido, para fazer uma referência. É muito difícil escolher uma carreira e a gente vai chegar numa encruzilhada para conversar sobre isso, do teu caso, bastante específico, como de muitos que estão conversando conosco, para a gente trocar, essa ideia de trocar informação e experiência. Mas vamos olhar para o tempo. Você consegue enxergar na infância, desses experimentos, desses estímulos todos que nós estamos conversando, que em um deles, se houver, se for o caso, tinha lá, hoje olhando para esse tempo, a arquiteta ali, ou seja, na infância, por eu gostar disso ou fazer isso, hoje olhando para ela eu consigo entender que lá estava escrito. Para mim me faz sentido o ser arquiteta hoje, por exemplo. É uma boa psicologia, Nelson. Eu estou tentando fazer esse zoom assim meio de fora, né? Eu vejo assim, essa coisa de desenhar, de ter os planos, as cores, as proporções, né, a simetria. Eu não tenho noção nenhuma de perspectiva, não tenho noção nenhuma de formas. Eu, por exemplo, jamais seria arquiteto. Não é que eu não goste. Eu, sinceramente, não acho que eu tenho o desenho mais lindo do mundo, mas eu tenho o desenho da arquitetura. Mas não é beleza de desenho, não de é grafia. A beleza, é de enxergar o mundo lá dentro. De enxergar formas. Que aquilo vira um tridimensional e você conseguir resolver os cantos e os efeitos e o que você quer ver. É um mundo imaginário, né? Porque quando a gente faz um croquis, a pessoa que é leiga, ela vê aquele papel com um rabisco, né? A gente vê aquilo pronto. Isso foi trabalhado em mim, sim, na infância, sem dúvida. Eu fiz também desenho muito tempo com uma pessoa que já é falecida, mas que para mim, era um dos maiores artistas de Bauru, que era o Alcione. Não conheci. Não sei se você lembra dele. Lembro e conheci. Foi professor da Unesp. Ele era demais, assim, ele também fez eu crescer muito na arquitetura. Assim, eu enxerguei isso agora, quando você perguntou. Agora, quando chega lá nos 17 anos, próximo dos 18, a gente lembra de algumas questões, tem uma encruzilhada ali pronta que a vida decidiu colocar à nossa frente. Né? Infelizmente, né? Cruel, às vezes. E aí, você já tinha nesse ponto a questão da música aqui, que tem um caminho na tua vida, a arquitetura lá, ou não era esse o caso naquele instante? Foi uma escolha. Eu vim com o pé na música desde os meus 7, 8 anos de idade fazendo piano. Né? E isso foi até os 14 anos fazendo com professor particular. Eu nunca fiz piano com a minha mãe. Minha mãe disse, não vai dar certo, né? Você tem que ter uma professora. Mãe não dá para ser mãe e professora, você não vai levar a sério e tal. Então eu vim com a música desde criança, no piano, especificamente no piano. Com 14 anos, Nelson, eu fiquei primeiro, segundo, terceiro lugar, terceiro mito colegial, e 7º, 8º e 9º ano de conservatório. Então, eu me preparando para entrar numa universidade e acabando o curso de piano erudito. Nesse conservatório, você tem técnica vocal, você tem história da música e tal. E eu acho que o mais legal, assim, de entender isso, que chega com 17 anos, eu tinha que escolher se eu ia fazer uma faculdade de música ou se eu ia fazer arquitetura. Que as duas eu gostava e gosto até hoje. Eu escolhi arquitetura e hoje, vendo de uma maneira muito pé no chão, que eu disse no início que eu fui criada assim,
A arquitetura, se eu fosse muito estudiosa e muito competente, muito disciplinada e muito persistente, eu podia ser alguém. Alguém, né? Um peixinho pequeno que fosse, mas alguém. Ok. A música, se eu fosse tudo isso no Brasil, eu não sei se eu seria alguém, né? Pode ser que sim, mas eu não tinha assim uma veia artística na família que me impulsionasse, não, se joga que eu te banco, que eu não tinha. Então eu falei, bom, eu vou para arquitetura. Porque a arquitetura não deixa de ser música, né? Em muitos momentos, depois a gente pode falar sobre isso, mas a arquitetura é música e música é arquitetura e tem uma coisa muito louca entre essas duas coisas. E eu escolhi arquitetura. E aí, com 17 anos, eu falei, vou fazer o vestibular e passei, né? Passei na Unesp aqui em Bauru, a minha formação é toda aqui. Fiz o colegial particular, na época, o colégio interativo, e fazia ao mesmo tempo conservatório nas Irmãs, Conservatório Musical Pio XII. Passei no vestibular, fui para a Unesp. O que eu fiz? Parei de estudar música, mas eu dava aula de música enquanto eu estava na faculdade. O dinheirinho que eu ganhava era como professora de canto e de piano. Então eu dava aula à noite e estudava durante o dia. Eu sei que é cruel, mas olha a relação entre aquilo que te despertava como paixão interior, natural, aliás, são duas paixões, e muita gente tem mais de uma paixão, nesse sentido de escolhas profissionais, de vida, daquilo que lhe faz bem, e nem todos conseguem levar. Eu vou lembrar aqui de um autor, entre tantos, eu entrevistei o Ginga, que é um fantástico violonista e compositor, que é dentista de formação. Até que chegou um determinado momento em que ele se viu numa encruzilhada de ter que escolher, porque uma coisa estava tomando um tanto de tempo da outra, ele é carioca do Rio de Janeiro, que não estava fixo lá. Até hoje ele ainda se leva nessas outras coisas. O que eu estou querendo te dizer, para ser cruel, é que se não fosse essa crueldade da escolha, a gente não teria escolhido, por exemplo, ou conhecido a Elis Regina, porque teve que sair lá de uma circunstância, enfrentar essas escolhas. Eu acho que tudo que você escolhe, tudo que você vive, é na verdade o fruto dessa escolha. E eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. A arquitetura, para mim, é... Quem me vê trabalhando, assim, no dia a dia, né, que isso me consome muitas horas por dia, há muitos anos, vê o tanto que eu amo isso, sabe? E eu procuro soluções diferentes, projetos diferentes, para clientes diferentes, mas, ao mesmo tempo, isso consome demais a pessoa, como todo profissional em toda a área, né? O meu caso não é nem um drama e nem diferente de qualquer um, entendeu? Mas a música estacionou depois que o escritório começou a crescer. Claro. Porque eu me envolvi muito. É que eu disse, uma energia começa a te consumir tempo. E aí eu dava aula à noite, né? Porque daí eu me envolvi na vida acadêmica junto, que eu também queria entender mais da arquitetura, o que era ser um mestre, o que era ser um doutor, para eu entender o que era isso. Não era para eu dizer o que era isso, mas eu queria entender o que era isso, sabe? E eu fui estudando, trabalhando, e a música daí foi ficando de lado, por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Só que aquele negócio está dentro de você e você não está feliz sem ele, né? E tem até uma música que eu fiz agora recentemente que chama O Tempo é Agora. E você fala, poxa, eu vou esperar mais o quê para fazer aquilo que eu gosto tanto, né? Para todo mundo serve isso, né? Eu vou esperar mais o quê para fazer aquilo que eu gosto tanto? Ah, juntar mais dinheiro, ficar mais velho. Mas por quê? Você sabe, amanhã você não sabe. Então aí a música voltou recentemente, é coisa de 3 anos para cá. Mas você contava entre essas escolhas de uma relação de vida bastante interessante, eu pedi para você repetir aqui. Num determinado momento dessas escolhas todas, o seu marido, o Gregório, chegou para você e fala, olha, você ama fazer isso, mas não te sinto feliz. A gente foi para a praia, a gente estava num barzinho assim, aí tinha um piano. E o Gregório falou assim para mim, vai lá tocar. Eu falei, imagina, eu não vou lá tocar, não sei. Falou, mas como você não sabe? Você estudou tantos anos, como você não sabe? Aí eu falei, eu não sei mais. E aquilo eu fiquei muito mal-humorada. E ele falava, vai lá tocar. E eu não fui, lógico, imagina. Como é que eu ia tocar? Eu não tinha ensaiado, eu não tinha... É virginiana, né? A cobrança. É a cobrança, tarará. Bom, não fui. Daí ele falou pra mim, não tem alguma coisa errada? Porque o que você mais gosta de fazer, você não tem feito. Porque se você tivesse ok com isso, você teria ido lá e tocado. E aquilo ficou pinicando, né, no meu ouvido. Isso foi em 2014.
E a partir dali, coisas aconteceram que foram motivando e crescendo esse projeto da música na minha vida, assim, várias coisas, né? Foram encadeando, assim, situações, oportunidades, pessoas que eu conheci que eu nem fazia ideia. E isso tudo foi brotando de novo, o fermentinho lá no bolo foi fazendo o bolo crescer. Ainda está crescendo, sabe? Redespertou. Redespertou, é. Que na verdade já existia. E o mais legal é que deixa você se sentir feliz, né? Completo, por você mesmo, assim. Acho que você tem muito disso também, né? A música te equilibra bastante, né? Mas na trajetória que estava em curso antes, no nosso recorte aqui, você acabou, não vamos discutir muito o mestrado, porque a gente acaba não falando de outras coisas de vida e não que ele não tenha importância. Mas para citar as marcas no Moderno, na prefeitura, do prédio do Palácio das Cerejeiras, aqui da cidade, mestrado em São Carlos, né? Marcas no Moderno na arquitetura de Bauru, chama o mestrado. E depois você foi para o doutorado, já foi estudar a relação da arquitetura, vou pegar aqui um pouquinho do Sistema S, a relação da arquitetura com a pedagogia. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, então, para a gente entender essas duas conexões. O doutorado, assim, de uma forma bem rápida de dizer, eu gosto muito de história da arquitetura e eu gosto muito de projeto, obviamente, né, que é o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu juntei essas duas coisas e fui querer entender um pouco a arquitetura dos anos 50, que é o foco do período que eu estudo no mestrado, no doutorado, na pós-graduação. E aí eu descobri que, por coincidência, ou enfim, é uma longa história também, mas que a nossa arquitetura dos S's dessas décadas de 1950 e 1960, eles foram fortemente pautados pela pedagogia que veio do Anísio Teixeira, que é um baiano, um pedagogo. E o Anísio puxou essas coisas e teve muito repertório baseado no John Dewey, que é um norte-americano, no qual tem inclusive a biblioteca dele, foi professor da Columbia University em Nova York. Então, essa conexão toda, por sorte, por dedicação, eu não sei te explicar, né? Quando eu vi, eu estava estudando o que as pessoas queriam da escola naquela época, buscavam para o aluno, porque imagina, o Brasil, acho que foi uma das melhores épocas do Brasil, né? Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial. Industrialização, né? Milagre econômico. Grana, E as escolas eram sólidas, né? Elas tinham que atender uma coisa de uma indústria que hoje tinha uma unidade, mas ano que vem podia ter 3. Então, a escola foi feita para crescer, para ser flexível, para ser atrativa para o aluno. E todas essas premissas, na verdade, vieram da pedagogia. Então, pedagogia e arquitetura estavam ali, como elas caminhavam e como elas refletiram nos prédios. Aí eu pesquisei todos os prédios do interior do estado de São Paulo. Mas do Sistema S? Do Sistema S. Senai, Sesc e Senac. Olhando para esses prédios, eu comentei como parêntese, o jornalista começa a me pinicar usando a expressão sua aqui, é inevitável você fazer uma comparação, infelizmente ruim em muitos casos, mas vou fazer o pequeno recorte. Eles são prédios funcionais que têm essa flexibilidade para usar o sentido de pedagógico, de como ocupar o espaço dentro do processo de ensino, daí a arquitetura com a pedagogia que você estudou, mas eles duram muito. Você vai num prédio do Sesc, do Senai, hoje você fala, nossa, isso aqui foi feito há 30 anos, parece que foi ontem. A estrutura deles é muito melhor do que a escola, infelizmente, que a gente construiu. Basta olhar o número de reformas que a gente faz aqui, por exemplo, em Bauru. É verdade. Além de durar, eles foram feitos com uma estética, vamos dizer assim, que não é só a palavra estética, para não parecer velho. Uma forma. Toda uma arquitetura, que é essa tal arquitetura moderna que trouxe muita identidade para o nosso país. Então você passa hoje, por exemplo, no Senai de Bauru ou no Senac ali da Nações, ele ainda é atual. Quantos anos tem aquela arquitetura? Esse modelo é americano, então, de origem? Não. Ou não? É isso que eu tinha entendido. Aí é que está. A pedagogia, sim, a gente buscou isso lá. E essa arquitetura... A arquitetura não. Ela tem uma triangulação, Brasil, Estados Unidos e Europa, né? Tá. Mas essa arquitetura, ela tem muita coisa da arquitetura moderna brasileira. Que aí são arquitetos específicos como Roberto Tibau, Zenon Lotufo, que fez a prefeitura, Oswaldo Corrêa Gonçalves, que fez o Senac. Mas esse cara juntou essas duas conexões, arquitetura e pedagogia? Por exemplo, você falou de economia. Essas escolas foram feitas para durar. Então, elas são construções caras. Sim. Né? Digamos também que o sistema S ele é pautado nos empresários. Né? Bom,
Isso é uma outra Mas conversa. o conceito de caro, né, que dava uma outra conversa aqui, relação custo-benefício. Mas ele tinha um itemzinho lá que tinha que atender a pedagogia, que era a economia. Mas não era a economia de fazer uma escola barata construtivamente. Era uma economia de fazer uma escola que tivesse aberturas para luz, que tivesse iluminação permanente, ventilação permanente, economia de fluxo. Então eu saio da oficina, vou para o banheiro, vou para a sala de aula, não preciso correr ou andar não sei quantos metros lineares. Era uma economia voltada para a qualidade do ensino. Entendi. Tá? Você ainda vai ver muitas vezes essa palavra. E o edifício era feito para durar mesmo. E unidade, eles eram construídos assim, eu construí esse bloco hoje, o outro bloco amanhã, eles se conectam. Conforme a indústria ia crescendo, você ia construindo as unidades da mesma escola. Por isso que eram terrenos grandes. E a unidade 1 não era para durar 10 anos, era para depois ela durar muito, para agregar com a 2, com a 3, com a 4. E são assim até hoje, né? Artemis, sem querer fazer a conexão entre sonoro e formas, Lá vai. mas onde as relações da arquitetura, da arquiteta olhando para os seus croquis, para soluções internas, conversam com a arquiteta dos versos e dos sons? A música, você falou que tem relação com a arquitetura. Queria que você comentasse um pouquinho disso. A música, ela tem proporção, né? Ela tem métrica. Você resolve que compasso você vai querer fazer, ou de repente você faz, depois vê que compasso que ela é, né? Depende. Tem divisão. Tem divisão. A música tem pausa, que é o silêncio, né? A arquitetura, se ela for, eu brinco, que ela só for craudiada o tempo todo, se não tiver uma pausa nela, ela perde a beleza. A pausa na arquitetura, por exemplo, às vezes é um recuo. Então você tem um recuo para você enxergar melhor o prédio. Você tem uma praça para que você respirar. Por exemplo, qual é a pausa de Nova York? O Central Park. Então a minha cabeça viaja em tudo isso, sabe? A música... Tem pesquisas e tem autores que falam especificamente sobre arquitetura e música mesmo, estudos sobre isso. Eu lembro na faculdade, Nelson, eu fiz uma monografia para uma professora chamada Elaine Caramello, ela nem acho que dá aula mais aqui, e é sobre aquele filme O Nome da Rosa. Sim. Só que eu li o livro, né? E eu fiz Umberto Eco. A analogia da arquitetura com a música ali. Então, aquela coisa da biblioteca, do passo, de como você coloca o livro. Enfim, é um papo-cabeça, ao mesmo tempo você consegue entender que elas conversam. E na minha cabeça, Artemis conversa demais. Quando você vai fazer uma casa, por exemplo, sei lá, qualquer projeto, você tem que ter um lado direito do cérebro trabalhando ali com a criatividade. Você organiza fluxo, né? Primeiro você tem que ver quem que vai usar. Número 1, usuário. Né? Quem que vai usar aquilo. E aí você vai projetando. E eu vou vendo a pessoa andando, onde ela vai, e aquilo como vai subindo. E a música também. Aí você põe a bateria, você põe a guitarra. Eu fiz um trabalho sobre O Nome da Rosa com Humberto Eco, mas lá na semiótica. E aí, o outro dia... Semiótica, é a mesma disciplina da Elaine Caramello. Não, na minha época. Sem ser chato com o colega aqui, que não vou fazê-lo por questão de educação, mas ele soltou uma frase no bate-papo falando que a música não tem semântica. Aí eu parei assim e falei, não tenho pretensão nenhuma de corrigir, mas para discutir, eu falei, lógico que tem. O que o cinema faz conosco o tempo inteiro? Quando ele quer, através da imagem, do som, nas trilhas, levar a gente para esse ambiente obscuro, esse ambiente de apreensão, no caso da cor do som, da luminosidade, dos planos, da forma como essa trilha sonora vai conduzindo o lado interior cerebral nosso. Aí eu vi as formas do plano da tela com a arquitetura e com a música, que dariam 3 trabalhos aí. É muito maluco, mas se você parar, assim, para estudar, e se você gosta disso, você vai se enfrunhando e vai falar, poxa, que gostoso, né? A gente vai se realizando. Você viaja nos seus projetos internos assim, tanto quanto a música produz para o lado de cá, para emprestar um pouquinho dessa concepção? Eu viajo, sempre viajo, e na arquitetura, falando um pouco dela, a gente trabalha com fases de projeto, e eu viajo no estudo. Estudo é a primeira fase, né? Então você conversa com a pessoa, vê o que ela precisa, quer seja residencial, comercial, o que for. E você apresenta um estudo, que é o primeiro projeto. Isso é em planta, isso é em 3 dimensões. Nesse momento eu viajo, muito. Se a pessoa entrar na minha viagem, vamos juntos, porque aí é um negócio. Então, se ela não entrar na minha viagem, eu vou recuar até a viagem dela. Tudo bem, aí é o
o profissional a serviço É a daquela serviço da pessoa, identidade do que ela exatamente. quer. É. Então, se eu entrar na sua casa e começar a olhar para as formas, sabendo que você é arquiteta desse nosso bate-papo, eu consigo entender um pouquinho a sua identidade, o seu Na minha modo casa de ser? pessoal, sim. Eu abri a porta e falei, a cara do Artemis. Ela reflete exatamente como eu sou, assim, minha alma. Eu gosto muito da coisa leve, eu gosto da coisa reta, eu gosto do limpo, de você passar a mão e ver que é o material em si, que a pedra é a pedra, que o couro é o couro, que o cimento é o cimento. Eu gosto disso, assim, dessa pureza, sabe? A música, as músicas que eu faço, eu acredito que elas têm essa pureza e essa leveza também. É o meu modo de escutá-las, né? Não sei se a pessoa, quando escutar, vai sentir tudo isso que eu sinto. Uma outra boa e educada provocação. Tal qual nas outras profissões e meios e formas e mercados de relações comerciais ou não, os modismos acabam sendo colocados à mesa. Na música acontece isso, na arquitetura não seria diferente. Eu vou ser, talvez, de novo, aspas, cruel. Tal do vintage, né, ele veio como algo, pode você mesmo definir. Uma no tendência? Meio, como uma tendência. Mas que se você pegasse a máquina de costura da tua avó até 10 anos e levava para um ambiente moderno dentro de uma casa, falava que o cara era antiquado. Aí criaram os antiquários, que fica chique agora você entrar no antiquário e pegar a mesma máquina, recortar ela e colocar como um aparador no canto da sala, lá para um vaso bonito. Até onde é modismo e até onde é o homem se reinventando e olhando e concebendo que nada está concreto e certo? Eu acho que aí tem duas coisas. Uma é tendência mesmo. A gente precisa dessas tendências para a gente estar se movendo, vendo coisas em feiras diferentes, indo numa casa cor e ver que aquilo hoje está usando, ano que vem não vai estar. Isso é uma coisa de mudar. E essas tendências nem sempre são coisas novas, muitas vezes elas são coisas que já existiram. Isso é uma coisa. A segunda coisa, que eu acho que não é só tendência, é ser sustentável. Então, principalmente nos Estados Unidos, né, eles têm essa coisa de aqueles vidros que a gente antes descartava, agora eles usam para bebida. É chique isso. É uma tendência, mas ao mesmo tempo é uma coisa sustentável. Então isso existe. Os velhos garrafões de vinho hoje são lamparinas dos Isso. barzinhos Para que você vai temáticos. jogar fora, se isso existe? Vai virar um lixo que vai ter que ser colocado em algum lugar. Então, para a cidade, é melhor que a gente reutilize o que é antigo e o que está ainda em boas condições. E acho que disso também é uma tendência até bacana, sabe? Que tem um valor sustentável na história. Lógico que também tem um valor comercial em tudo isso. Algumas pessoas reproduzem esse mesmo objeto, que não são antigos e nada, para atender a tendência. Aí já é uma coisa meio fake, né? Eu particularmente não gosto. Você gosta, pessoalmente, agora tentar tirar uma ideia tua desse exemplo que eu dei, simbólico aqui, mas teriam tantos outros, pegar a máquina de costura, tirar lá, colocar como no meio do novo e o velho? Eu gosto. Não sei se o conceito é esse. Eu gosto. Pode me corrigir, não tem Apesar problema. de eu ter uma arquitetura muito limpa e gostar das coisas muito mais um design muito mais minimalista, eu gosto muito de repente, no meio disso, você colocar uma peça que tem tradição. Eu acho que isso dá muita vida no ambiente. Recentemente, eu recuperei umas mesinhas que eram do meu pai, que deve ter de 50 para 60 anos, né? E levei numa marcenaria parceira e eles restauraram toda a mesa. Aí eu olho para aquela peça, então tem tanta história ali, aquilo me faz tão bem. Legal. Então essas peças, quando você usa e mescla, elas trazem vida, porque elas têm história, né? A história daquilo que a pessoa viveu, a família, etc. E tal. Sustentável ou funcional? Ou não há essa dicotomia que eu estou tentando criar aqui, porque ela pode nem existir, eu confesso, na própria provocação. Porque você pode ter ambientes que sejam funcionais para você usar. Eu me lembro aqui das casas hoje que você vai procurar na área comercial, não sou do meio, apenas como um leigo aqui dando pitada para o nosso bate-papo, que agora os banheiros têm que ter 2 cubas, porque não tem sentido um ficar escovando o dente esperando o outro fazer a tua higiene pessoal do lado, por exemplo. Olha, Nelson, tem 2 cubas, tem 2 chuveiros,
Eu não estou dizendo se eu gosto ou não, em casa tem 2 chuveiros. Agora, o mais engraçado, contando uma peculiaridade, tem um cliente de fora, de Bauru, que tinham 2 vasos. Então, esse para mim foi assim, até uma piada no escritório essa história, porque a gente nunca imaginou. São 2 vasos, um do lado do outro, e o banheiro é todo aberto, esses vasos não são independentes ou coisa e tal. Então, assim, na residência, como cada um vive, é problema dele, né? Tem um Cabe amigo a que tem gente. 2 vasos daquele tradicional mictório masculino que ele faz em pé, em um canto, e Esse eu o nunca outro tinha de ouvido. sentar para a mulher no outro canto para ser diferente. Esse Porque eu nunca afinal, tinha ouvido desculpa, a falar. expressão é essa, literal, eles fazem xixi de modo diferente. Gente, então, aí eu falo, a nossa profissão, na música tem até uma música que eu fiz que chama Canto. Sim. Porque o canto é canto de espaço, o canto de cada um e o canto de cantar. E o canto de cada um, eu estou profissionalmente aqui para resolver aquilo que vai fazer a pessoa viver bem. Para mim, se está certo, se não está certo. Principalmente no âmbito residencial. Quando é um comercial, quando é uma parte de saúde, a gente tem muita norma a seguir de quantas coisas precisam, quantas cubas, quantos vasos, etc. Vou brincar com coisa séria, mas vou colocar para me compor no meio. Eu gosto da casa onde eu moro, mas tem um elemento que eu mudaria hoje. Se puder, eu mudo. Chamado closet. Outra palavra bonita, né? Parece, enfim, charmoso. Ele me incomoda, porque quando eu acordo antes da minha esposa, eu acordo ela. E quando ela acorda, ela me acorda. Porque, apesar de existi-lo, ele não está isolado do quarto em si. Uhum. E em atrapalha. casa a gente também tem esse... Logo, ele é bom, mas ele não é funcional para essa finalidade. Mas existe uma porta que você põe entre ele e o quarto, e aí você separa. Quando o cara desenhou a casa, ele não pensou nisso e ele era um engenheiro. Aí vai ser difícil, vai ter que quebrar uma coisinha a mais, né, para arrumar. Não funcionou, mas é uma brincadeira aqui com a relação de formas e funcionalidades Sim. no dia a dia. Nesse momento do outro recorte que eu fiz com você, a música foi lá e te resgatou de volta, ou você se deixou de novo navegar por ela. A gente gravou num outro programa, Lá Vem Ela, colocando 7 canções desse outro universo seu. Que espaço a música vai tomar dentro da Artemis Arquiteta? Olha, ou você não está Nelson, preocupada com isso? Eu estou preocupada, não, eu estou desejosa por isso, muito. Hoje a música ocupa muito pouco espaço na minha vida. A gente acabou de produzir o CD ficou pronto, um trabalho de 2 anos e meio, porque eu só faço isso de madrugada, praticamente. Paciência de todo mundo que esteve envolvido para gravar isso de forma tão morosa, né? Sim. Mas muito bom, porque ganhou uma maturidade muito legal o trabalho. Agora, daqui para frente, essa pergunta eu tenho feito para mim todos os dias. Artemis, qual é o espaço que você quer na música na sua vida? Porque a gente tem que fazer essa escolha também, né? Até aqui eu trabalho até às 6, eu trabalho até às 5, para que ela entre. Ou se não, do jeito que tá bom. Eu desejo que ela fique muito mais, Nelson. Que ela seja também um deadline para mim, do meu lado prazeroso, assim, de vida mesmo. Porque, como eu te disse, o tempo é agora, né? Então, eu vou esperar quanto tempo para fazer isso. A arquitetura me consome muito e eu sou muito feliz por isso e sou muito feliz e grata por tudo que eu já fiz. A gente também tem que ter a maturidade para entender isso, né? E eu quero que a música ocupe mais espaço. Lá Vem Ela, já que eu fiz a citação, é o nome do CD da Artemis Fontana, que está vindo por aí. Eu vou fazer só um pequeno recorte com você aqui, para a gente poder consumir um pouquinho da outra estrutura e você faça o teu recorte do jeito que você preferir. A vida é uma escolha para você? É, uma escolha. Mas você tem mais de uma escolha dentro dela. Sim, sempre. Sempre. E a escolha que você fizer é aquilo que vai ser sua vida. Algumas pessoas ficam criticando, eu estou sendo nananá. Tem muita gente negativa, né, que fica reclamando. Volta um pouco atrás, o que é que você escolheu? Porque também não é assim, eu escolhi fazer, sei lá, eu escolhi fazer arquitetura. Para você fazer arquitetura, você vai ter que estudar, você vai ter, ou qualquer outra profissão. Então, toda escolha envolve dedicação, persistência.
E a gente vai colher os frutos dessa escolha. A vida, para mim, é uma escolha. Quando você sai do piloto automático? Com a música e com vinho. Qual é a pausa da nossa cidade no sentido arquitetônico para quem não acompanhou esse trecho do nosso bate-papo? Qual é a pausa? Você falou do Central Park lá para eles entenderem a Sim, nossa provocação. sim, eu estou aqui. pensando. A nossa cidade não tem falta de pausas, na verdade é isso que eu estou lhe perguntando. Não, eu ia falar isso, é difícil. Eu não posso dizer que a Vitória Regia, não posso dizer. Ela Eu acho não... um pecado, usando a terminologia, que a gente tenha como tanto poucas pausas no nosso espaço urbano. Como arquiteta e urbanista, é uma judiação, né? Porque também, Nelson, a gente acha, quem mora mais na Zona Sul, acha que a pausa é ali a Getúlio. Mas espera, isso não é cidade, né? A cidade, a maioria da cidade, inclusive, é a periferia. E nem eles têm pausas, nem a gente e nem todos nós, entendeu? Porque a pausa seria todos nós. Você falou do Central Park, tudo bem, você está lá, é um lugar elitizado, lá tem de gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é mundo, de tudo quanto é roupa, né? De tudo quanto é condição social dentro daquele contexto. Qual que é a pausa de Bauru? Eu não vejo uma pausa. A gente tem pausinhas assim, mas, né? Uma provocação urbana. Se as pessoas precisam ir e vir, a cidade é feita para as pessoas se locomoverem. Por que os centros das cidades, eu sei que tem um livro específico disso, não são fechados então para elas se encontrarem no lugar onde elas vivem? Ah, essa pergunta é difícil, né? O centro mudou muito, né, a referência. Antigamente o centro era o ponto de encontro, né? Meus pais se conheceram ali na Praça Rui Barbosa, ali na Batista. Ali era, como é que se chamava? Tinha um fute, não é? Como é que se chamava o ponto de encontro da paquera e tal. Agora, o centro, como em todas as cidades, ele foi ficando esquecido. Mas não em todas ele ficou esquecido definitivamente, porque há programas, por exemplo, em São Paulo, há programa de revitalização do centro, em muitas outras metrópoles, mas isso no contexto Brasil é difícil, né? Porque envolve condição, verba e tudo para que isso aconteça. Nos países mais desenvolvidos, é um respeito tão grande pelo edifício antigo, pela preservação do patrimônio, pelas coisas que ainda não estão degradadas para que não fiquem degradadas. E tudo isso é educação, é cultura, obviamente requer em condição financeira também, mas o centro, aqui principalmente de Bauru, não é o que era, né? Ele não é um ponto de encontro como já foi, mas ainda ali tem um comércio que atinge bastante gente, né? Lá vem ela, diz o que sobre você. E não precisa dizer sobre você, mas se disser... Essa é boa também. Lá vem ela, diz o quê? Lá vem ela, diz assim, lá vem ela com o charme dela, toda bela, pega na cintura dela. E isso foi um dia, o Gregório falou pra mim, lá vem ela, toda bela, com o charme dela. E aí eu falei, olha que isso dá um sambinha. E aí só tinha essa parte, lá vem ela com o charme dela, toda bela. E eu falei, Grê, fala mais alguma coisa aí pra sair a música. E não falou, né? Mas aí a gente foi viajar tal, e indo pra praia, foi uma coisa muito, muito desencanada, assim, saiu o resto da letra. Que bom. E, então ela diz, na verdade, o refrão é dessa brincadeira dele, né? Que fala que eu tava, né, quando a gente quer, a mulher quando quer pedir alguma coisa, Nelson, ela vai toda meio pidoncha, fazendo um charme, assim. Então vem assim? disso, não é assim? Vem disso e o resto foi uma brincadeira mesmo, é uma folia, assim, é uma coisa gostosa, assim, alegre. Tem alguma questão que eu não deixei você falar e que você deseja falar? Se tiver, fale. Não sei, assim, não me lembro. Talvez alguma coisa do escritório? Tem um projeto bacana que a gente podia falar, que é o da BDA, que envolve a cidade, né? Que a gente naturalmente, por abrangência, missão pública e seriedade, a gente aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara dá bastante apoio no sentido de divulgação natural. É um projeto que eu queria falar um pouco
como eu consegui, nesse projeto, tudo que eu estudei na parte acadêmica, colocar na arquitetura na prática, no escritório. Foi o projeto que eu mais consegui me realizar nesse sentido. Legal. Porque quando a gente estuda, a gente fica meio até... fica meio malinha, sabe? Achando que... E não é nada disso, né? A gente pega muito conteúdo e aí quem é muito prático vira um abismo entre as duas coisas, a vida acadêmica e a vida prática. E às vezes você vai falar com esse, o meu cliente não quer saber que eu fiz isso e quem eu fiz isso, né, na vida acadêmica quer saber que eu estou fazendo na casa dele. E esse projeto da BDA, quando o Claudio Zapponi, que é o empreendedor de tudo isso, me convidou para fazer, eu me senti muito lisonjeada, muito feliz e sou feliz até hoje, porque eu consegui usar aquelas premissas todas que eu tinha estudado nos S's, lógico, para a atualidade e para o contexto do projeto, na arquitetura que está sendo feita. Agora eles acabaram de fazer a segunda fase do projeto, que é a piscina descoberta. Então é um projeto assim, que me dá muita lisonjeia de falar. E também agora eles estão com um projeto de música, né? Sim. Que aí está para pessoas que são queridas também, que é a Alda Campos, o Irandi, que também foram meus professores na época lá do conservatório. Então eu acho que é um projeto que para Bauru é muito bom, assim, mexe com muita gente que precisa do esporte ou da música para, né, dar um up e ser alguém mesmo, assim. Eu sou fã desse projeto. Nos desenhos sonoros ou das formas, Artemis Rodrigues Fontana, sorte. Muito obrigada, Nelson. Eu agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado para você que está conosco aqui no Câmara Livre toda semana. Uma frase do nosso bate-papo. Eu notei. Os velhos garrafões de vidro viram lamparinas do barzinho. Até o nosso próximo encontro.